Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Bem-vindos a esta reunião conjunta da 8ª Comissão e da 1ª Comissão. Vamos dar as boas-vindas também à senhora professora doutora Maria do Céu Patrão Neves, Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e a senhora professora doutora Maria Alexandra Ribeiro, Presidente da Comissão de Ética para a Investigação Clínica. Nós temos hoje a audiência do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida para a apresentação do parecer conjunto com a Comissão de Ética para a Investigação Clínica sobre aspectos éticos da investigação clínica em situações de emergência. É uma audiência conjunta, como disse, com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a Comissão de Educação e Ciência. Bem-vindas. Já conhecem as grelhas de tempos. Vou só passar a palavra à senhora Vice-Presidente da 1ª Comissão, deputada Cláudia Santos. Faça favor, senhora. Cumprimento a senhora Presidente da Comissão de Educação, as senhoras e os senhores deputados, naturalmente, de ambas as comissões. Cumprimento também as senhoras professoras Maria do Céu Patrão Neves e Maria Alexandra Ribeiro. E devolvo a palavra à senhora Presidente da Comissão de Educação para dar início aos trabalhos. Muito obrigada, senhora Presidente. Passamos então à intervenção inicial e tem 15 minutos a entidade convidada para expor aquilo que entenda sobre o parecer. Dispõe de um PowerPoint que já nos foi enviado e que foi distribuído previamente, que já está a ser projetado. Portanto, tem aqui um comando para fazer girar à medida daquilo que são o vosso ritmo de apresentação. Faça favor, tem 15 minutos então para nos apresentar o parecer. Senhora Deputada, doutora Manuela Tender, senhora Deputada Cláudia Santos, senhoras e senhores deputados, é para nós um grande prazer e uma honra poder estar convosco a apresentar o trabalho sobre aspectos éticos de investigação clínica em situações de emergência. Este é o primeiro trabalho feito em conjunto pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, pela Comissão pela Comissão de Investigação para a Investigação Clínica. A Comissão de Ética para a Investigação Clínica. É muito importante referir este aspecto porque são as duas únicas comissões de dimensão nacional que trabalham nesta área e que até ao presente, não obstante o Conselho Nacional de Ética existir desde 1990 e a SEIC existir desde 2005, nunca tínhamos feito um trabalho conjunto e por isso queríamos realçar este aspecto porque é com esta colaboração, com esta capacidade de colaboração que nós conseguimos efetivamente a nossa função, que é colaborar para a qualificação de políticas públicas. Se me permitem, então, muito rapidamente, dizer que este parecer foi aprovado pelo plenário do Conselho Nacional de Ética, que tem como missão principal analisar os problemas éticos, as questões sociais decorrentes da evolução do conhecimento científico e da inovação tecnológica. Aliás, setores que hoje, como sabem, estão em aceleradíssima, vertiginosa evolução e por isso também nós temos que conseguir manter o passo e acompanhar nos requisitos sociais e éticos que a investigação científica hoje nos coloca. Esta é a composição da SEIC, o mandato atual, e foram estes os membros que aprovaram, que trabalharam em conjunto e que aprovaram este parecer conjunto. A SEIC tem como missão procurar a garantia da proteção dos direitos e a segurança do bem-estar dos participantes em investigação clínica, através da emissão de um parecer ético de todos os protocolos de investigação que lhe são submetidos. Vale a pena aqui referir que, quando falamos em termos de investigação clínica, e de acordo com o nosso quadro legal, que é estabelecido pela Lei 21 de 2014, a Lei de Investigação Clínica, é assumido como, e é definido como um estudo clínico, qualquer estudo sistemático que é conduzido no ser humano
ou a partir de dados de saúde individuais e que têm como objetivos estudos de efeitos ou fatores de saúde ou de doença através de mecanismos diversos, desde as atividades, aspectos biológicos, comportamentais, sociais ou até organizacionais. E, portanto, nesse sentido, em termos de objetivos e de missão concreta, a SEIC tem como missão, neste contexto do estudo clínico, avaliar concretamente 2 tipos de estudos: os ensaios clínicos com medicamentos e as investigações com dispositivos médicos. Também tem como função coordenar a rede nacional de comissões de ética e, naturalmente, também, neste papel, e atendendo à importância da investigação clínica, também tem um papel de promover a literacia pública e social do papel da investigação clínica, mas também, naturalmente, da relevância da investigação clínica em termos de melhoria dos cuidados de saúde que são prestados. Neste contexto, naturalmente, também caberá à SEIC a promoção de aquilo que são as garantias éticas e sociais que são decorrentes quer da sua missão, quer também da missão das comissões de ética em geral. Face exatamente a estes 2 aspectos particulares que têm a ver com a avaliação de estudos com medicamentos, de ensaios clínicos com medicamentos e estudos com dispositivos médicos, nós temos agora recentemente um novo quadro legal, um novo enquadramento ético-jurídico que nos é trazido pelos regulamentos europeus aplicados aos ensaios clínicos com medicamentos e que está em vigor desde 2022, mas também o regulamento dos dispositivos médicos que está em vigor desde 2021. O que é que estes regulamentos trazem de novo? Eles introduzem, em relação à nossa legislação nacional, a possibilidade de que, em determinadas circunstâncias, nomeadamente em ensaios clínicos em situação de emergência, a inclusão de uma pessoa num ensaio clínico ou num estudo de investigação com dispositivo médico, previamente à obtenção de consentimento informado. Ou, portanto, da própria pessoa ou do seu representante legalmente autorizado. Naturalmente que este novo enquadramento ético-jurídico levanta logo, a partir de pelo menos 2 questões iniciais. Sabemos que a legitimação ética da investigação com seres humanos aceita no respeito pela dignidade da pessoa humana, assenta também na sua vontade e na sua decisão voluntária de participar numa investigação clínica, aquilo que nós designamos genericamente pelo consentimento informado, e também, naturalmente, por aquilo que é a ponderação sobre a relação de riscos e benefícios. E, portanto, a primeira questão que se nos coloca é: estará a fundamentação ética para a experimentação e para a investigação com humanos a ser posta em causa pelos 2 artigos que dizem respeito aos ensaios clínicos em situação de emergência e aos estudos de intervenção com dispositivos médicos também em situação de emergência, os artigos 35 e o artigo 68? Esta é logo a primeira questão, mas surge uma outra questão. Até que ponto é que este novo enquadramento jurídico e esta fundamentação ética que está subjacente à redação dos regulamentos vem exigir uma nova ou uma necessidade de adaptação do direito nacional àquilo que é o direito da União Europeia? Face a isto, nós vimos confrontados com um novo paradigma do consentimento informado, que tem a ver exatamente com a possibilidade de poder incluir participantes previamente à inclusão num ensaio clínico, aquilo que é, no fundo, uma nova forma e que vem contrariar aquilo que é a abordagem clássica, aquilo que é a doutrina do consentimento informado, que exige a obtenção de consentimento prévio à investigação clínica, e, naturalmente, que este novo paradigma traz implicações de natureza jurídica e regulamentar e depois, claro, que exige uma fundamentação ética, sólida e robusta para que possa ser posta em prática. E é exatamente sobre essa fundamentação que eu agora passaria à professora Maria do Céu. Muito bem, por isso, esta foi verdadeiramente a questão. O consentimento informado é a pedra basilar para toda a investigação clínica. Ora, quando se coloca a hipótese, a partir dos regulamentos europeus, a hipótese de fazer investigação, de envolver nos ensaios clínicos pessoas que não deram o seu consentimento, claro que isto faz questão
quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista jurídico. E foi precisamente esta questão que nós consideramos que era suficientemente importante para trabalharmos em conjunto. E, analisados os documentos, e os senhores deputados têm o relatório na frente, por isso sabem o percurso que foi feito, claramente nós consideramos que dentro de determinadas circunstâncias seria efetivamente possível, do ponto de vista ético, esta esta abertura que é dada pelos regulamentos, sendo que a nível de protocolo de investigação clínica do Conselho da Europa já esta prerrogativa estava também em aberto. Por isso, nesta circunstância muito específica de envolvimento de pessoas que não estão em condição de se pronunciarem, de exercer o seu princípio de autonomia, envolvê-las ou não envolver em ensaios clínicos, no fundo cria o tal novo paradigma que, perante esta ponderação de autonomia-beneficência, vai dar uma maior ênfase precisamente à beneficência, o que não é o paradigma habitual. A primeira justificação ética da inclusão das pessoas na investigação, sem o seu consentimento, é um paradigma beneficente. Em que sentido? Dimensões do bem, preservar a vida, recuperar a saúde, benefício direto decorrente dessa mesma investigação, avaliação positiva do benefício-risco. Isto é, no fundo, se temos uma pessoa que não está em condições de se pronunciar, de exercer a sua autonomia, mas pode efetivamente beneficiar de um ensaio clínico que é adequado para si, que não seja discriminada, porque não pode exercer a sua autonomia, que não seja discriminada e possa vir a ser efetivamente envolvida nesse ensaio clínico. Por isso, a beneficência torna-se aqui o princípio verdadeiramente estruturante. E, dentro desta problemática assim sucintamente apresentada, avançamos para este parecer conjunto, dizendo que todas as pessoas que se encontrem incapazes de prestar consentimento em situações de emergência, mas possam, cá está, que possam efetivamente beneficiar do ensaio clínico, venham a ser incluídas. Entretanto, venham a ser incluídas sim, mas com medidas excepcionais, ou se quiserem, medidas ainda maiores de proteção, dado que não tiveram possibilidade de exercer a sua autonomia. Será que exerceram previamente, através, por exemplo, das diretivas antecipadas de vontade? Será que tinham testamento vital, que tinham procurador de saúde? Provavelmente não terão, porque, como sabem, os números são muito baixos a este nível. Temos estado a falar sobre isso e há 40 mil ativos só, 40 mil subscritores ativos. Por isso, exigem-se, então, soluções eticamente adequadas para garantir a proteção das pessoas envolvidas nos ensaios clínicos. Assim sendo, esta dispensa, que é realmente a grande inovação, esta dispensa de consentimento informado prévio, poderá ser admitida, mas sempre extraordinariamente, e sublinho este aspecto, porque a regra continua a ser a de solicitar consentimento informado, por isso só excepcionalmente poderá ser aceito, desde que, no desconhecimento de objeções que a pessoa tenha formulado anteriormente, obedeça a 3 aspectos cumulativamente. Ausência de terapêutica ou intervenção comprovadamente segura e eficaz, naquela situação clínica em concreto, perspectiva de riscos mínimos, temos que fazer sempre o equilíbrio entre riscos e benefícios, por isso, perspectiva de riscos mínimos, atendendo de forma realista, não otimista, realista, para um benefício superior efetivo para o próprio, e a impossibilidade de realizar esta investigação em doentes que sejam capazes efetivamente de se pronunciar. A verificação destes 3 aspectos está remetida para uma comissão de ética competente, que terá sempre o pronunciamento no que diz respeito à admissibilidade daquele ensaio clínico. Dentro daquilo que consideramos conjuntamente serem reforços necessários,
reforçar a responsabilidade ética do investigador, não esquecendo aqui que muitas vezes o investigador é também o clínico e, por isso, ter atenção à separação de papéis, evitar qualquer tipo de conflito de interesses e haver um acompanhamento continuado por parte das comissões de ética. Consideramos ainda que, não obstante o que nos parece não só admissível, mas até recomendável nestas situações já descritas, que haja efetivamente a possibilidade de iniciar um ensaio clínico sem o consentimento prévio expresso, não obstante, a procura de consentimento não morre, não é eliminada, mantém-se. E por isso deve ser procurada este mesmo consentimento, logo que possível, junto do próprio, quando esteja em condições para o dar, ou de representante que, entretanto, tenha aparecido, tenha sido nomeado. Situações em que se reconheça que uma pessoa não desejaria participar no estudo, se essa informação chegar, por exemplo, à Comissão de Ética, por parte de familiares ou outrem, então deverá ser excluído. Mesmo havendo falecimento da pessoa em causa, a necessidade de informar, no mínimo informar do que se estava a passar e do seu envolvimento no ensaio clínico continua a ser uma necessidade a cumprir. Assim, terminando, a SEIC e o CNECF consideram que o dispositivo jurídico que nós temos neste momento admite efetivamente que em situações de emergência se possa prescindir do consentimento informado expresso. Por isso, de facto, há um espaço, mas é um espaço, digamos, estreito, que suscitou dúvidas a estas duas comissões, por isso se suscitou dúvidas a nós, muito mais dúvidas suscitará também a comissões de ética hospitalares, que às vezes podem tomar uma decisão não correta, prejudicial inclusivamente para quem possa ser envolvido e por isso pensamos que aqui é muito importante promover uma correta interpretação do que já existe. Por outro lado, esta é uma grande oportunidade, sem dúvida, para rever a Lei 21 de 2014, entre outros aspectos, para tornar esta prerrogativa expressa dentro das condições éticas aqui indicadas. Muito obrigada, senhores deputados, pela vossa atenção. Nós agradecemos às senhoras professoras a apresentação do parecer conjunto e passamos à ronda de intervenção dos grupos parlamentares. Começamos pelo PSD. Senhora deputada Sandra Pereira tem a palavra. Muito obrigada, Senhora Presidente. Quero naturalmente cumprimentar a Senhora Professora Doutora Maria do Céu Patrão Neves, é um gosto revê-la novamente aqui, e também a Senhora Professora Doutora Maria Alexandra Ribeiro, um gosto recebê-las e à vossa reflexão que nos convoca aqui à Assembleia da República. E com isto cumprimento também todos os membros, quer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências de Vida, quer da Comissão de Ética para a Investigação Clínica. Esta reflexão que nos trouxeram aqui é absolutamente relevante, tendo em conta que, de facto, estes regulamentos criam no nosso ordenamento jurídico uma certa revolução, uma certa novidade e, portanto, não há como que, do ponto de vista ético, regular e saber em concreto quais as condições em que se pode utilizar pessoas para ensaios clínicos sem o seu prévio consentimento autorizado. E nós ouvimos-la com muita atenção, deixou-nos aqui pistas a que até do ponto de vista legislativo nos vão ser muito úteis e por isso eu também queria agradecer e queria também parabenizar e felicitar a vossa iniciativa e o excelente trabalho aqui de reflexão que nos convoca a todos e já dentro do grupo parlamentar a propósito da preparação desta audição já refletimos aqui sumariamente e seguramente que iremos fazer uma reflexão ainda maior com as vossas motivações, com as vossas ideias. Eu queria dizer que há uma questão que se coloca aqui, que é relativamente, a senhora professora falou disso e bem, que é relativamente às questões das diretivas antecipadas de vontade, que esta questão, nada desta questão se colocaria se isso fosse um instrumento utilizado
que no fundo o legislador, quando o imaginou, foi exatamente nesse sentido, que é de evitar situações limite, que nós queremos que sejam o mínimo possível e, portanto, esta intervenção que mexe um bocadinho na margem da autonomia e da liberdade do doente, queremos diminuí-la ao máximo. Eu iria perguntar se não haveria aqui que fazermos, se calhar junto com o Serviço Nacional de Saúde e com a comunidade médica, uma divulgação, uma sensibilização de toda a população para a utilização deste instrumento que existe e que de facto não é utilizado, e isto até, não querendo passar aqui a conversa, mas para outras situações, mas isto até poderá servir para outras situações futuras que agora aqui também se colocam ou se poderão colocar no nosso ordenamento jurídico. Depois também queria colocar-lhe aqui uma questão que era, nós sabemos que a situação do conceito de emergência é o conceito que ele está definido na lei, mas ele depois, na prática clínica, isto é uma questão que também nos foi muito colocada pelos médicos, a distinção diariamente em conceito de urgência hospitalar, de quais são as situações verdadeiramente emergentes que necessitam ou não necessitam desta dispensa, e portanto eu gostaria que falassem um bocadinho sobre isso, não do ponto de vista jurídico, ela está densificada, mas nós não precisaríamos aqui de teremos as comissões de ética seguramente, mas se não precisaríamos de ter aqui seguramente mais guidelines no sentido da aplicação em concreto destas situações de emergência. E, portanto, assim, de momento era tudo. Eu quero mais uma vez agradecer em nome do nosso grupo parlamentar aqui o excelente contributo e a excelente reflexão que nos convoca a todos como sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A resposta será conjunta no final. Pelo Partido Socialista vai haver partilha de tempos entre a Sra. Deputada Isabel Moreira e Isabel Ferreira. Façam favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Professora Doutora Maria do Céu Patrão Neves e a Sra. Professora Doutora Maria Alexandra Ribeiro. Como vou partilhar o tempo, e sei qual é que vai ser o teor da intervenção da minha colega, para além de agradecer muito o parecer e a reflexão que nos obriga a fazer e que já começou a ser feita no nosso grupo parlamentar, queria aproveitar o facto de estarem aqui e a preocupação que têm expressado, nomeadamente nos mídias ainda hoje de manhã, relativamente a um outro tema, para perguntar se sentem a necessidade de aqui hoje dizer alguma coisa relativamente ao facto de estar a terminar o prazo legal previsto na Lei da Procriação Medicamente Assistida relativamente aos embriões. Recordando apenas, porque são 2 minutos e meio, que, como é sabido, no dia 13 de maio de 2016 foi aprovada a Lei da Procriação Medicamente Assistida no sentido de ela ser extensível a todas as mulheres, independentemente da orientação sexual ou do seu estado civil, e depois em 2018, para a infelicidade dos que pensam como nós, o Tribunal Constitucional entendeu que era inconstitucional o anonimato dos dadores, o que criou algum pânico, como sabem, nos centros, e aquilo que nós no Parlamento conseguimos fazer foi uma alteração à lei no sentido de criar um regime excepcional de 3 e 5 anos respectivamente, pensando nos gametas e nos embriões. Claro que as pessoas que não se importaram de levantar o anonimato resolveram o problema às vidas de muitas e muitas pessoas, de casais, de mulheres individualmente. As pessoas que não quiseram levantar o anonimato, pois com certeza fizemos a lei possível, com um regime excepcional. O prazo termina efetivamente em agosto e dá-se agora o problema de há embriões conservados que não vão poder ser utilizados por força do acordo do Tribunal Constitucional e do fim do término e do fim deste prazo. Se querem aproveitar este momento para dizer alguma coisa sobre isso. E passava à minha colega. Muito obrigada. Muito bom dia, cumprimento e renovo os cumprimentos às senhoras professoras e cumprimento todos aqui presentes. Queria, antes de mais, dar os parabéns e, sobretudo, agradecer à Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida e à Comissão de Ética para a Investigação Clínica, aqui o parecer que nos apresentam, resultado de uma reflexão muito oportuna,
porque todos sabemos que estes estudos, quer os ensaios clínicos, quer os estudos de investigação clínica, são fundamentais para o avanço da medicina e proporcionam dados valiosos sobre a segurança e a eficácia dos medicamentos, de novos tratamentos, de dispositivos e de procedimentos médicos. E se dúvidas houvesse, também todos nós passamos agora recentemente por uma situação de necessidade de investigação em situações de emergência associada à Covid-19 e por isso, sobretudo considerando a natureza sensível da investigação que ocorre em situações de emergência, é imperativo garantir que se realizem de maneira ética, respeitando os direitos e a dignidade dos participantes, desde logo, como frisaram muito bem, o respeito pela pessoa, o equilíbrio entre a beneficência e a não maleficência, a seleção justa e equitativa dos participantes, e o vosso parecer também reflete bem isso, e, naturalmente, na transparência e honestidade dos objetivos, dos métodos e também dos resultados. Eu queria reforçar essencialmente que a criação de conhecimento é fundamental para a compreensão do mundo e para o desenvolvimento de materiais e de processos e por isso é absolutamente fundamental para a competitividade e para ganhos qualitativos da sociedade. Todos sabemos que o investimento em ciência se correlaciona com o desenvolvimento das sociedades e por isso temos que continuar este caminho que Portugal tem feito de investimento na ciência de forma sistemática e cumprir a meta para 2030 em que o investimento da ciência deve ser essencialmente 3% do PIB. Mas importante também é que isto tudo aconteça garantindo o cumprimento destes princípios neste contexto ético-jurídico europeu e nacional, que as vossas comissões estiveram muito atentas e, por isso, tiveram a iniciativa de desenvolver este estudo. E, por isso, terminava perguntando... Podia concluir, terminava perguntando se antevêem algum constrangimento na garantia destes procedimentos ou alguma abertura para algum descomprometimento em relação aos valores da ética. Muito obrigada. Eu agradecemos às senhoras deputadas Isabel Moreira e Isabel Ferreira. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. A senhora deputada Rita Matias tem a palavra. Muito obrigada, senhoras presidentes. Começo por cumprimentá-las ambas e nas vossas pessoas, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar naturalmente, deixando uma nota de agradecimento, a doutora Maria do Céu Patrão Neves e a doutora Maria Alexandra Ribeiro pelas suas intervenções e, acima de tudo, por este parecer, pelo cuidado na preservação, na defesa da ética e, acima de tudo, na defesa da vida. Tenho que deixar uma nota prévia de que sinto que não partimos para esta discussão todos no mesmo ponto, e aqui não me refiro às entidades que ouvimos, refiro-me mesmo aos grupos parlamentares, na consciência de que representamos partes e representamos interesses, e por isto, estando eu aqui eleita por um grupo de portugueses, não poderia deixar de dizer que para o grupo parlamentar do Chega, a vida e a dignidade humana começam desde o momento da concepção até à morte natural, e isto diferencia-nos desde logo, eventualmente, de uma maioria parlamentar que perdeu esta noção do respeito, da sacralidade da vida, e por isto este tema é tão importante. E até elogio em certa medida o trabalho da deputada Isabel Moreira, que não perde uma oportunidade de levantar as suas bandeiras, que são completamente antagónicas ao grupo parlamentar do Chega, mas acaba por ser exemplar neste sentido. Aquilo que nos parece a promoção da degradação da dignidade da vida humana é sempre levantado por esta deputada sucessivamente, que ainda agora aproveitou esta audição para fazer questões que não têm nada a ver com aquilo que discutimos hoje, mas já agora poderia ser oportuno, uma vez que foi levantada a questão da procriação medicamente assistida, dizer o que é feito atualmente aos embriões que não são implantados e o que é que vai ser feito a estes embriões que, devido a este embrólio jurídico, também não vão ser implantados, porque para nós parece-nos absolutamente bizarro que aquilo que já é uma vida seja descartado no lixo hospitalar, bem como é descartado um bebê que, fruto de um aborto espontâneo, por exemplo, uma mãe não tem a capacidade de gerar até ao fim e por isto é descartado também em lixo hospitalar e, portanto, é importante dizer que, infelizmente, a vida humana não é reconhecida desde o seu princípio e também não é preservada, e, nomeadamente em contextos clínicos. Dizer que este tema é sensível
Discutimos aqui a inclusão de pessoas em ensaios clínicos e em investigações clínicas sem a prévia obtenção de consentimento. E para nós isto parece-nos uma abertura do conceito do consentimento informado para consentimento presumido, e o que nos preocupa aqui verdadeiramente são as rampas deslizantes. É perceber que não há uma necessidade jurídica de implementarmos estes regulamentos europeus no ordenamento jurídico português, mas parece-nos, na verdade, uma metáfora do pé na porta, uma metáfora utilizada pelo professor Olavo de Carvalho, que nos parece que podemos começar por pouco para de repente escalarmos e podermos voltar ao pior do experimentalismo humano que vivemos eventualmente no século passado, onde de facto a dignidade da pessoa humana não foi colocada como prioridade e o interesse da ciência se sobrepôs à qualidade de vida e à saúde do indivíduo, e isto preocupa-nos particularmente. E preocupa-nos porquê? Porque sabemos, e ainda recentemente vivemos um período onde percebemos que nem todos os estudos e ensaios clínicos são realizados de forma independente, nem todos os ensaios clínicos visam de facto um bem maior e muitos deles têm consequências adversas. E mesmo para concluir, trago 2 exemplos referentes ao período pandémico, e trago-los porque sabemos que há cada vez mais portugueses a procurar participar em ensaios clínicos. Houve um aumento, face aos números de 2022, um aumento de 34% de pessoas a quererem participar neste tipo de ensaios, e a verdade é que se lermos alguns estudos, por exemplo, do Public Health Collaboration de London e também do MIT, percebemos que durante o tempo da pandemia houve adulteração de resultados de ensaios clínicos, nomeadamente na vacinação, desde logo a ocultação de dados, por exemplo, a incapacidade ou a ausência de disponibilização de métodos para as pessoas denunciarem efeitos adversos da vacinação, e por isto aquilo que aconteceu houve uma massificação de vacinas que não se conheciam os seus reais efeitos adversos, e afinal conclui-se até que o custo-benefício não compensa. Portanto, há muito mais riscos para a vida humana do que reais benefícios. Isto é aquilo que estamos a concluir hoje, tendo em conta que o real impacto de vacinação só se conhece a médio e longo prazo e, portanto, ainda hoje estamos a conhecer estas questões. E, portanto, aquilo que estes estudos nos denunciam, e concluo mesmo com esta ideia, é que, além das falhas graves detectadas, portanto, quer nas promessas dos fabricantes, quer nos ensaios clínicos, acima de tudo, a própria entidade reguladora, as próprias entidades reguladoras várias sofreram pressões de várias entidades, de várias indústrias, nomeadamente a indústria farmacêutica, e isto leva-nos a questionar: vale a pena abrirmos a porta a esta adesão, a esta participação em ensaios clínicos sem consentimento, sabendo que muitas das vezes a motivação de um ensaio não é necessariamente o bem-estar e a melhoria das condições de vida de uma pessoa, mas pode ser sim a obtenção de mais recursos, o enriquecimento de determinada indústria, de determinado grupo de interesses económicos. Estas são as questões que o Grupo Parlamentar do Chega gostava de deixar aqui hoje, agradecendo uma vez mais a presença das doutoras. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada Rita Matias. Pelo CDS-PP tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Primeira Comissão em Exercício. Quero, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cumprimentar a Sra. Professora Maria do Céu Patrão Neves e a Sra. Professora Maria Alexandra Ribeiro, dizer que é um prazer encontrá-las aqui e agradecer o trabalho que foi feito por ambos os conselhos, numa matéria que é relevantíssima e que, devo dizer, nos deixa perplexidades e muitas dúvidas, para não dizer mesmo oposição, àquilo que é este chamado novo paradigma introduzido pelos regulamentos europeus e depois a eventual transposição aqui proposta. Porque, do nosso ponto de vista, na melhor das hipóteses, estaríamos aqui perante uma situação de conflito de direitos, entre o direito ao consentimento informado e um direito de acesso a uma terapêutica desconhecida. E, sinceramente, nós não conseguimos ver a vantagem do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista da liberdade individual, de fazer ceder o segundo direito em relação ao primeiro, havendo hoje em dia mecanismos de autorização prévia perfeitamente institucionalizados. E, portanto, não há nenhum cidadão que queira poder participar, poder ter acesso, poder beneficiar, mesmo numa lógica mais benevolente, não pondo aqui sequer em causa que haja aqui outros interesses que não seja este eventual conflito de direitos, qualquer cidadão poderá ter acesso e poderá previamente dar essa autorização.
Por isso, nós não vemos aqui nenhuma, mesmo confirmando as condições cumulativas que aqui nos apresentam, que se justifique essa presunção de uma autorização que, sinceramente, por nós, não parece fazer sentido cair perante o direito ao consentimento informado. E, portanto, aquilo que pedíamos era se poderiam densificar qual é a razão, no interesse individual, que é o único que nós aceitamos, no interesse pessoal de quem está nesta situação, qual é o direito, ou qual é a força do direito que pode fazer cair o do consentimento informado. Sinceramente, nós entendemos que, ainda que se possa, volto a dizer, numa lógica benevolente, dizer que é em benefício do próprio, como sabemos, o benefício do próprio tem, desde logo, uma condição prévia, que é o próprio achar que isso o beneficia, ainda que seja através de um consentimento anterior e de uma autorização anterior. E, portanto, a bem de a participação num ensaio clínico pode, obviamente, ser benéfico para a vida desta pessoa. Presumir uma autorização, sinceramente, não vemos densificação nenhuma para que isso possa assim ser, mas estamos disponíveis a ouvi-las para que assim possamos ficar convencidos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Nós passamos agora à intervenção final das senhoras professoras, que vão dispor de um período de tempo até aos 15 minutos para aquilo que tiverem por conveniente dizer-nos. A senhora professora tem a palavra. Bom dia, muito obrigada por esta oportunidade. Nós trazemos aqui o nosso parecer conjunto e agradeço todas as questões que nos são colocadas. Eu começaria por dizer que neste momento, relativamente aos regulamentos que são de aplicação direta no contexto nacional, nós precisamos de ter leis de execução que dizem respeito especificamente àquelas áreas que são remetidas para o direito nacional, e neste caso estamos a falar exatamente daquilo que tem a ver com a definição de representante legalmente autorizado. Dizer também que, em termos da Lei 21/2014, que foi uma das propostas que nós aqui lançámos em termos de revisão, dizer também que a Lei 21/2014, a Lei da Investigação Clínica, também já há uma proposta de revisão exatamente alinhada com o regulamento e que, no fundo, vai permitir criar a condição de execuibilidade daquilo que está previsto no regulamento, nos respectivos artigos dos ensaios clínicos em situação de emergência e que, como eu dizia, são de aplicação direta no nosso país. Relativamente à questão sobre os ensaios clínicos e porquê a importância de realizar ensaios clínicos em situação de emergência, dizer aqui que, numa condição específica, particular, e a redação dos regulamentos é muito restritiva e obriga ao cumprimento de uma série de requisitos, que aliás são depois também eles próprios reforçados do ponto de vista ético no nosso parecer, dizer aqui que não há um consentimento presumido, não há dispensa de consentimento. A situação que nos é proposta é a dispensa de um consentimento prévio, porque esse não é possível, dada a situação de emergência em que a pessoa se encontra. Pelo facto da sua condição clínica de saúde, que pode ser estável ou pode ter sido a surgir de um acidente, enfim, ser temporária, face àquela condição clínica específica, existe um estudo de investigação clínica, com dispositivo ou com medicamento, que prevê e que constitui, em muitos casos, a alternativa única àquilo que são as abordagens terapêuticas que existem na prática clínica. Em muitos casos, aquilo que acontece de facto é que estamos a falar de investigação clínica, estamos a criar oportunidades de encontrar novas ferramentas terapêuticas que possam permitir, de facto, o avanço do conhecimento, não apenas nas outras áreas, mas também nesta área específica de emergência que é tão necessária. O consentimento não é, de facto, presumido, há uma prévia inclusão à obtenção de consentimento, mas não há dispensa de consentimento, porque ele vai ter que ser pedido. Ele vai ter que ser pedido ao próprio
indivíduo ou ao representante legal. Aquilo que está previsto é que esta possibilidade de inclusão da pessoa apenas pode acontecer quando há uma janela temporal terapêutica que não permite procurar o seu representante legal ou que não permite, de facto, em face da situação em que a pessoa se encontra, obter o seu consentimento. Mas isso significa que, a partir do momento em que a pessoa pode consentir, a continuação no estudo é obrigatoriamente precedida de um consentimento. Portanto, não há aqui, de forma alguma, uma dispensa de consentimento. Dizer que as comissões de ética e os estudos de investigação clínica, naturalmente, têm um quadro extremamente rigoroso, quer nesta matéria de ensaios clínicos, quer na matéria de dispositivos médicos, com o Infarmed enquanto autoridade competente e com a SEIC, neste caso concreto, como comissão de ética. E, portanto, naturalmente, que essa é exatamente a missão. Aquilo que a autoridade do medicamento faz e aquilo que a Comissão de Ética de Investigação Clínica faz é verificar de uma forma extremamente rigorosa todas as condições éticas para a condução de investigação clínica. Portanto, não se trata de voltar aos anos que nós queremos esquecer, em que as pessoas eram incluídas, em que não havia qualquer obrigatoriedade de uma validação de protocolos, em que não havia qualquer análise. Eu posso assegurar que, do ponto de vista regulamentar, hoje em dia, os ensaios clínicos têm condições para ser realizados, há uma monitorização apertada antes da emissão de parecer e depois a seguir. Portanto, não estamos a falar de experimentação gratuita, não estamos a falar de qualquer tipo de abuso da dignidade da pessoa. Aliás, é exatamente isto que nós aqui procuramos quando nós reforçamos que esta situação de incluir participantes em ensaios clínicos em situação de emergência impõe, desde logo, a partir de uma condição, é que é expectável um benefício direto para o próprio indivíduo e que os riscos são riscos mínimos. E, portanto, eu diria que este será o novo paradigma que não põe em causa a autorização ou que não põe em causa aquilo que é o direito às pessoas ao consentimento informado e à decisão sobre a participação ou não num ensaio clínico. E é exatamente o não querer que estes aspectos sejam violados que levou ao reforço e ao trabalho conjunto da SEIC e do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Terminando só em termos de constrangimentos, eu diria que não permitir que, em condições estritamente delineadas, com uma robusta justificação ética, o constrangimento de não poder realizar esta investigação traduz na possibilidade de não desenvolver novas ferramentas terapêuticas em áreas tão importantes quanto a área da emergência. Não pode ser uma área órfã para o desenvolvimento de novas terapêuticas. E passaria à professora Maria do Céu. Eu compreendo, senhores deputados, as dúvidas que os regulamentos europeus possam suscitar. Eu já passei por isto também. Aliás, este regulamento que foi proposto pela Comissão Europeia em 2012, nessa altura eu era deputada europeia e trabalhei neste regulamento. Por isso, eu passei por estas dúvidas, de facto, e compreendo-as, porque eu também fiquei surpreendida, mas como é que nós vamos dispensar, aparentemente, o consentimento informado? Por isso, compreendo efetivamente, mas é por isso que nós aqui estamos. Não é por acaso que há duas comissões nacionais sobre ética aplicada a estas matérias e que pela primeira vez na sua história se reuniram para trabalhar este tema. É porque nós percebemos não só a sua importância, mas até alguma perplexidade que ela possa causar e por isso dissemos também no nosso parecer que era muito importante que as comissões de ética recebessem informação clara, rigorosa, sobre aquilo que é efetivamente legítimo, não apenas do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista ético. A noção de novo paradigma que nós intencionalmente aqui colocamos é, de facto, um fator que reforça esta primeira impressão de perplexidade, nós compreendemos. Se calhar o que não foi suficientemente claro da nossa parte, e pedimos desculpa por isso, é que este novo paradigma
é um paradigma de inclusão. Nós temos que pensar que tem havido um grande percurso na reflexão ética à investigação clínica e houve um tempo, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, quando todas as regulamentações eram no sentido de proteção dos grupos mais vulneráveis e excluímos as crianças, excluímos os idosos, excluímos as pessoas portadoras de deficiência, excluímos os grupos minoritários e ficámos com o homem branco de 30 anos. E só tínhamos dados para o homem branco de 30 anos. Conclusão, excluímos todos os outros. Desde a década de 90 em diante, o processo tem sido inverso, tem sido de inclusão, que começou com grupos de mulheres a dizerem que exigiam os benefícios da investigação clínica. Este novo paradigma de que estamos a falar é de inclusão. Inclusão de quem está numa situação de emergência, que estava efetivamente excluído devido a esta visão absolutamente pertinente da exigência de consentimento informado prévio, mas que percebeu-se, com o avanço acelerado da ciência, que neste caso particular discriminava negativamente e impedia que algumas pessoas pudessem ter acesso a novos fármacos, a novas tecnologias que poderiam efetivamente salvar a vida naquele momento. Por isso, atenção, este novo paradigma de que estamos a falar é efetivamente de inclusão. Sendo que, neste paradigma de inclusão, não há, mas isso já foi explicado, o baixar o nível de exigência do consentimento informado. Não há, efetivamente. E porquê que não há? Aliás, se me permitem ainda um comentário um pouco lateral, se continuássemos a persistir, o que a Comissão Europeia não faz, a União Europeia não faz e também os nossos regulamentos atuais, a nossa legislação atual permite. Se continuássemos a persistir na exclusão obstinada de doentes que estão nessas circunstâncias, e não se esqueçam, doentes que, porque a proteção é extraordinária também para estes casos, eles próprios extraordinários, doentes que têm uma proteção acrescida se forem envolvidos em ensaios clínicos. Ensaios clínicos que podem vir a ser envolvidos desde que não haja um tratamento standard, padrão, para a situação em que se encontram e que por isso ficariam totalmente desprotegidos, abandonados à sua sorte quando havia efetivamente recursos para isso. Eu fico muito entusiasmada com o vosso entusiasmo nesta matéria. Como nós temos muitíssimo pouco tempo, permitam-me que continue em frente e não consiga realmente reagir às vossas intervenções, que sinceramente nos entusiasmam, porque percebemos que estamos aqui, de facto, a ter um papel relevante. E é do diálogo que nasce certamente a luz para melhores dispositivos legislativos. Dizia eu que estas pessoas, nós só estamos a colocar a hipótese, nós não, aliás, vem dos regulamentos europeus, a hipótese para pessoas que não tinham alternativa, que não tinham tratamento. Isto é preciso que fique muito claro. Por isso, não tinham qualquer outra alternativa e por isso ficariam abandonadas à sua sorte. Mas dizia eu que, efetivamente, não há diminuição do rigor do princípio da autonomia, há um equilíbrio, como sempre houve em todas as circunstâncias, entre a beneficência e a autonomia. A autonomia mantém-se assim que haja possibilidade, ou porque se encontra um representante legal, ou porque a pessoa ganha competência para se pronunciar, ela tem imediatamente a possibilidade de o fazer. Por isso, estamos numa situação que é transitória e que nós exigimos que seja compensada com medidas adicionais. Dentro das questões também que nos foram colocadas, não se coloca a possibilidade de rampa deslizante, que eu acho que realmente é um argumento importante. O argumento da rampa deslizante é importante e não deve ser subestimado. Não se aplica neste caso, porque este caso está perfeitamente balizado e não diminui o princípio da autonomia. Aliás,
como é que, senhores deputados, como é que seria possível que as duas únicas comissões nacionais de ética sobre esta matéria se atrevessem sequer a diminuir o princípio da autonomia? Seria, no mínimo, contraproducente. Por isso, dê-nos pelo menos o benefício da dúvida e eu exortava a uma melhor leitura dos regulamentos e também do relatório que nós apresentamos. Gostaria ainda de aproveitar este espaço para dizer que só há boa ciência quando há boa ética. E é precisamente essa a missão destes dois grupos que aqui estão, destes dois Conselhos Nacionais de Ética. Não há boa ciência sem boa ética. E por isso os requisitos éticos nunca podem ser diminuídos. E no que diz respeito à atividade da investigação biomédica e concretamente os ensaios clínicos, é bom relembrar aqui que é a atividade mais bem regulamentada de todas as atividades humanas, em todo o mundo. Não há outra atividade que seja tão bem regulamentada. E porquê? Porque se percebe claramente que não há avanço clínico sem investigação e, por outro lado, que a investigação, até mesmo pelas lições da história, pode ser altamente penalizadora das pessoas. E por isso é neste equilíbrio que nós temos que prosseguir. Tendo aqui um bocadinho de tempo, gostaria de referir a importância das diretivas antecipadas de vontade, porque se elas fossem efetivamente promovidas como deveriam ser, talvez não tivéssemos sequer situações destas, mas a verdade é que, como os senhores deputados bem sabem, depois da lei de 2012, a expectativa do Governo era termos cerca de 20 mil subscritores nos primeiros 6 meses e ao fim de 10 anos nós temos 40 mil subscritores. Por isso, assim, está aqui a faltar algo e eu tenho dito, e os senhores deputados certamente acompanhando a comunicação social que sabem aquilo que eu tenho defendido, é preciso que haja aqui uma dupla ação. Por um lado, pelos responsáveis políticos, uma ação vigorosa de informação integrada na literacia para a saúde e, por outro lado, por parte dos clínicos, também disponibilidade para fazer esta pedagogia. Sem dúvida que se houvesse mais diretivas antecipadas de vontade, algumas destas questões não se colocariam, mas haveria sempre espaço para elas. O nosso princípio, e agora que termina o tempo, é a de não prejudicar, não discriminar. E por isso o paradigma é de inclusão e não de exclusão. No que diz respeito aos embriões, teria muito gosto, mas não sendo o tema aqui, só mesmo em tempo extra é que eu poderei responder. Muito obrigado. Agradecemos em nome da Comissão de Educação e Ciência e da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias à professora Maria do Céu Patrão Neves e à professora Maria Alexandra Ribeiro e através delas agradecemos o trabalho do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e da Comissão de Ética para a Investigação Clínica. Muito obrigada pelos contributos que nos trouxeram, pela elaboração do parecer que naturalmente será importante para a nossa reflexão. Agradecemos a vossa participação nesta sessão e, da minha parte, foi um gosto este trabalho conjunto com a primeira Comissão. Convido agora os deputados da Comissão de Educação e Ciência para a sala 5, onde continuaremos a nossa reunião e desejo um bom trabalho à primeira Comissão nesta sala. Obrigada.